Ele estava lá, no chão frio e sujo, quase invisível, um gatinho branco, esquelético, os olhos fechados, como se já tivesse desistido de viver. Ninguém parou, ninguém olhou. Até que uma mão se estendeu. Não foi milagre, foi escolha. E essa escolha mudou tudo. Você acredita que um gesto simples pode salvar uma vida? Inscreva-se agora, porque esta história vai te lembrar o que realmente importa. A cena era de um abandono tão cotidiano que quase passava despercebida. Um beco estreito nos arredores de uma cidade grande, entre sacos de lixo rasgados, restos de comida apodrecida e o cheiro ácido de urina e mofo. Lá, encolhido dentro de uma caixa de papelão amassada, estava ele. Um gato branco, magro ao ponto de parecer um esqueleto coberto por pelos sujos e embaraçados, com costelas visíveis a metros de distância. Seus olhos entreabertos não piscavam com a frequência normal. Eram olhos que já não esperavam mais nada do mundo. Apenas repousavam, exaustos, como se tivessem fechado as cortinas para o último ato de uma peça sem plateia. O frio da madrugada havia endurecido seu corpo pequeno. Ele não tremia mais. O que parecia ser calma era, na verdade, o corpo entrando em colapso. A respiração era superficial, quase imperceptível, como se cada ciclo fosse um esforço monumental. Suas patinhas dianteiras estavam levemente dobradas sob o peito, numa postura de rendição absoluta. Não havia miado nos últimos 2 dias. Nenhum som saía mais. O silêncio dele não era paz. Era o grito mais alto que alguém já fez sem voz. As pessoas passavam. Vários pares de sapatos, tênis, sandálias, saltos, cruzaram o início do beco, mas ninguém entrou. Um entregador de app parou por 3 segundos, olhou de cima para baixo, balançou a cabeça e seguiu. Uma senhora com sacolas de supermercado fez menção de se aproximar, mas recuou ao ver as manchas no chão, provavelmente pensando em doenças. A indiferença não era maldade explícita, era algo pior, era hábito. Era o treinamento social de não ver o que incomoda, de não sentir o que pesa. E ele ali, cada vez mais fundo no próprio corpo, como se estivesse recuando para dentro de si mesmo. Não por medo, mas por cansaço. O abandono não veio de uma única decisão cruel. Veio de 1000 pequenas omissões. De alguém que o deixou num ponto de ônibus achando que alguém ia cuidar. De outro que o alimentou por 2 semanas e depois sumiu. De mais um que achou fofo por 1 mês e depois perdeu o encanto. Cada um deles levou um pedaço dele, até que restasse quase nada. Mas o que ninguém sabia, nem ele, ali quase sem pulso, era que aquele beco, naquela manhã cinzenta, seria o palco de um instante que mudaria não só a vida dele, mas de quem ousasse testemunhar. Porque o que parecia o fim era, na verdade, o início de algo que desafia a lógica do descarte. Algo que prova que, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido, ainda há espaço para um gesto que reescreve o destino. Você já viu alguém ser salvo só porque alguém olhou? Ela não estava procurando por um gato. Na verdade, estava correndo atrasada para uma consulta. Uma daquelas rotinas médicas que se acumulam depois dos 50. Exame de tireoide, controle da pressão, uma conversa longa sobre ansiedade e sono fragmentado. Vestia um casaco bege surrado, calça jeans e carregava uma bolsa térmica com remédios e lanches leves. Aos 58 anos, Dona Lúcia já tinha aprendido que a vida não oferece segundas chances com frequência. Mas isso não a impedira de tentar todos os dias ser um pouco mais gentil do que o mundo exigia. Foi por acaso que ela entrou no beco. Uma encomenda errada havia sido deixada ali, e o número do prédio era quase invisível sob a tinta descascada. Ao se aproximar da caixa de papelão, pensando ser o pacote, ela percebeu um movimento quase imperceptível. Um leve arfar. Um olho entreaberto, úmido, que não se desviou. Não havia medo ali. Havia apenas uma pergunta muda. Você vai me deixar também? Ela parou. Respirou fundo. E sem pensar 2 vezes,
Ajoelhou-se, mesmo com a dor no joelho que insistia desde a artrose de 2022. O que veio depois não foi um resgate cinematográfico. Não houve música de fundo, nem multidão aplaudindo. Foi tudo lento, cuidadoso, quase ritualístico. Ela tirou o lenço do pescoço, aquele de algodão que usava para secar as mãos depois de passar creme hidratante, e com as mãos trêmulas envolveu o corpo minúsculo. Ele não resistiu, não se encolheu, apenas deixou-se levar, como se, enfim, tivesse permissão para descansar. O peso dele nas mãos dela era assustador, menos de 1 quilo. Um gato adulto, reduzido a um punhado de ossos e sussurros. No caminho para casa, ela parou numa farmácia e comprou soro fisiológico, uma seringa sem agulha e sachês de alimento úmido específico para gatos debilitados. No balcão, a atendente perguntou se era para adotar ou só ajudar. Dona Lúcia respondeu sem hesitar: é para devolver. Devolver o quê? A vida, a dignidade, a esperança? Ela mesma não soube explicar, mas sentia no peito que estava cumprindo uma dívida antiga com o mundo. Uma dívida contraída em tantos momentos em que ela também esteve no chão. E alguém, uma amiga, um médico atento, uma terapeuta paciente, estendeu a mão e disse: ainda não é o seu fim. Ao chegar em casa, colocou-o numa caixa forrada com uma toalha quente ao lado do aquecedor de cerâmica, aquele que usava no inverno para aliviar a dor nas articulações. Deixou o soro pingar devagar na lateral da boca, gota por gota, como se cada uma fosse uma promessa. E pela primeira vez em semanas ele engoliu, não com avidez, mas com uma calma antiga, como quem reconhece, no gesto de quem cuida, algo familiar. A linguagem do amor verdadeiro, que não exige gratidão, nem futuro, nem retribuição. Só presença. Você já sentiu que, ao ajudar alguém, estava na verdade se curando? Os primeiros 72 horas foram uma batalha silenciosa contra o tempo e a desnutrição extrema. O veterinário do bairro, um homem de bigode grisalho e mãos firmes, disse que as chances de sobrevivência eram de 30%. Não por falta de vontade dele, mas porque o corpo já havia entrado em modo de desligamento. Ele precisava de fluidoterapia, antibiótico de amplo espectro, uma infecção urinária estava em estágio avançado, e suplementação de tiamina, deficiência comum em gatos famintos que pode levar a convulsões e coma. Dona Lúcia anotou tudo num caderno de capa dura, entre receitas de chás digestivos e lembretes de horários de medicamentos para pressão. Ela transformou a sala de estar em uma unidade de cuidados intensivos improvisada. O sofá ficou reservado para os remédios e os frascos de soro. Sobre a mesa de centro, alinhou seringas rotuladas com fita crepe. Manhã, tarde, noite. O aquecedor foi posicionado a 60 centímetros da caixa, distância segura, mas suficiente para manter a temperatura corporal estável. Ela colocou um termômetro digital ao lado dele e acordava a cada 2 horas, mesmo à noite, para checar os sinais. Não por obrigação, mas por uma espécie de pacto tácito. Enquanto ele lutar, eu também luto. No segundo dia, ele abriu os olhos por completo. Um azul esverdeado, turvo no início, mas ganhando nitidez com as horas. Não miou. Apenas olhou para ela, fixamente, por quase 1 minuto. Foi o primeiro contato visual real. Dona Lúcia sentiu um nó na garganta. Naquele olhar não havia gratidão ainda, era cedo demais para isso. Mas havia reconhecimento. Ele já sabia, aquela mulher não ia embora. E mais importante, ele permitiu que ela ficasse. A confiança, frágil como vidro soprado, começava a nascer. Não em gestos, mas em silêncios compartilhados. No terceiro dia, veio o primeiro sinal de que o corpo ainda queria viver. Ele tentou se levantar. As patas traseiras escorregaram, as dianteiras tremeram como folhas ao vento. Caiu de lado, ofegante, mas não desistiu. Tentou de novo.
e de novo. Até que, apoiando-se na borda da caixa com o queixo trêmulo, conseguiu erguer o tronco por 3 segundos. Dona Lúcia não o ajudou, não interrompeu. Apenas ficou ali, em silêncio, segurando a respiração, porque entendeu que aquele esforço tinha que ser dele. A recuperação não seria entregue pronta. Ele precisava reconstruir, músculo por músculo, a certeza de que valia a pena continuar. E foi assim, entre colheradas de pasta nutritiva, massagens suaves na barriga para estimular o intestino parado, e noites em claro com os olhos fixos no subir e descer do peito dele, que nasceu algo maior que cuidado. Nasceu aliança. 2 vidas que, por acaso ou destino, haviam se cruzado no exato momento em que ambas estavam no limite, e decidiram juntas não quebrar. Você já percebeu que às vezes quem salva também estava precisando ser salvo? Na 2ª semana, algo mudou. Não foi um evento isolado, mas uma constelação de pequenos milagres cotidianos. Ele começou a ronronar. Não o ronronar forte e vibrante de um gato saudável, mas um zumbido baixo, quase inaudível, que só era perceptível quando Dona Lúcia encostava o ouvido perto do peito dele enquanto aplicava o soro. A ciência diz que gatos ronronam em frequências entre 20 e 140 Hz, justamente aquelas associadas à regeneração óssea, à cicatrização de tecidos e ao alívio da dor. Mas naquele momento não era a ciência que importava. Era o som de um coração voltando a bater com esperança. Ele passou a segui-la com o olhar pela casa. Mesmo sem se levantar, virava a cabeça sempre que ela entrava no cômodo. Quando ela se sentava na poltrona para tomar seu chá de camomila com gengibre, receita que ajudava na digestão e no sono, ele começava a arrastar-se, centímetro por centímetro, até encostar a cabeça na perna dela. Não pedia comida, não pedia carinho, apenas acompanhava. Era como se tivesse entendido de forma instintiva que presença é o maior antídoto contra o abandono. E para Dona Lúcia, que desde a aposentadoria sentia-se cada vez mais invisível no ritmo acelerado do mundo, aquele gesto era mais valioso que qualquer palavra de afirmação. Os exames de sangue voltaram com boas notícias. A função renal estava se estabilizando, a albumina subindo, os leucócitos dentro da normalidade. O veterinário arregalou os olhos ao ver as imagens do ultrassom abdominal. O fígado, antes inchado e com bordas irregulares, já mostrava sinais de regeneração. Isso aqui não é só nutrição, ele disse, apontando para a tela. Isso é vontade de viver. E alguém deu a ele razão para tê-la. Dona Lúcia sorriu, mas não contou que, nos últimos dias, tinha chorado menos ao acordar, que passara a regar as plantas da varanda com mais cuidado, que voltara a escrever no diário que abandonara há 3 anos. Foi nessa semana que ela o chamou pela primeira vez de Branco. Não como nome definitivo, mas como descrição carinhosa, quase um apelido provisório que acabou ficando. Branco, vem cá, ela dizia, oferecendo uma colher de patê aquecido. E ele vinha, devagar, desajeitado, mas vinha. No 5º dia, conseguiu dar 3 passos sozinho. No 7º, subiu no primeiro degrau do banco da cozinha. Cada conquista era celebrada em silêncio. Um toque na cabeça, um sussurro de "isso mesmo, você consegue". Nada de festas barulhentas, apenas a solenidade de quem sabe que renascer é um ato íntimo, sagrado. E numa tarde de sol fraco, quando Dona Lúcia estava estendendo roupas no varal, Branco fez algo que a fez parar por completo. Subiu, com esforço, os 2 degraus da escada de madeira e, com as patas dianteiras apoiadas no último degrau, levantou-se sobre as traseiras, não para pular, não para fugir, mas para olhar. Olhou para o jardim, para as árvores, para o céu. Ficou assim por quase 1 minuto. Era a primeira vez, desde que fora resgatado, que erguia o olhar além do chão.
Ele não estava mais buscando sobrevivência. Estava começando a imaginar o futuro. Você já viu alguém redescobrir o mundo e, ao mesmo tempo, redescobrir a si mesmo? O que veio depois não foi uma cura instantânea, mas uma reengenharia lenta e profunda do corpo, do hábito, do cotidiano. Dona Lúcia, que já administrava sua própria saúde com disciplina, controle de sódio, caminhadas matinais de 20 minutos, suplementação de vitamina D e magnésio, passou a estruturar os dias em torno de 2 eixos: os cuidados com Branco e os cuidados consigo mesma, como se fossem partes de um mesmo plano terapêutico. Ela descobriu quase por acaso que preparar a pasta nutritiva para ele a fazia lembrar de mastigar devagar sua própria refeição, que observar a respiração dele a ensinava a regular a própria ansiedade, que esperar por cada pequeno progresso a treinava na arte da paciência, algo que a vida moderna, mesmo na maturidade, insiste em apagar. Aos poucos, Branco ganhou peso. Não de forma descontrolada, mas saudável, com músculo voltando às patas e brilho retornando ao pelo, agora limpo e macio, com reflexos prateados sob a luz do sol. Começou a brincar, primeiro com uma bolinha de papel amassado, depois com uma fita vermelha presa a um cabo de vassoura. Mas o mais significativo foi o retorno do instinto de caça. Num fim de tarde, ele ficou imóvel por quase 5 minutos, olhos fixos numa borboleta que pousara no parapeito da janela. Não pulou, não tentou agarrar, apenas observou, com foco, com desejo, com a lembrança antiga de quem um dia foi selvagem, livre, inteiro. Aquele momento não era sobre predar, era sobre lembrar quem era. Dona Lúcia passou a levá-lo ao veterinário a cada 15 dias, não mais por emergência, mas por prevenção. Durante uma dessas consultas, o médico comentou: "Você está diferente também." Ela riu, achando que era gentileza, mas ele insistiu: "Sua pressão está mais estável, suas mãos não tremem tanto e você está falando mais, com pausas, mas com mais clareza." Ela então percebeu: os exercícios respiratórios que fazia com Branco, sim, ela os guiava com a própria respiração. Inspirava fundo, ele imitava o ritmo. Estavam melhorando sua função pulmonar. As caminhadas curtas no quintal, com ele seguindo num cinto de segurança adaptado, estavam fortalecendo suas pernas e articulações. O vínculo não era apenas emocional, era fisiológico. Eles estavam se curando em sincronia. A casa, antes silenciosa demais, passou a ecoar sons novos. O tilintar da coleira nova, o arranhão suave no tapete de sisal, o miado curto e claro, quase uma pergunta, sempre que ela abria a geladeira. Mas o som mais transformador era o do sono tranquilo. Branco agora dormia enrolado aos pés da cama. E Dona Lúcia, pela primeira vez em anos, não acordava 3 vezes por noite com palpitações ou pensamentos circulares. O corpo dela, assim como o dele, parecia entender: estamos seguros agora. E a segurança, descobriu ela, é o solo onde florescem não só a saúde física, mas a coragem de recomeçar. Num domingo de manhã, enquanto preparava seu mingau de aveia com linhaça e banana, ela olhou para Branco, agora deitado de barriga para cima, patas no ar, totalmente vulnerável, e entendeu uma verdade simples, mas rara. Cuidar não esgota quando nasce do amor consciente. Ao contrário, reabastece, porque cada gesto de ternura devolvido ao mundo volta, disfarçado, na forma de paz interior. Você já sentiu que, ao restaurar a vida de outro, estava, devagar, restaurando a sua própria? 3 meses depois do resgate, Branco já corria pelo quintal. Pequenas rajadas de energia, parando para farejar folhas, perseguir sombras, subir no muro baixo e voltar com orgulho nos olhos. Mas o que mais impressionava não era a agilidade recuperada, era a expressão. Seus olhos, antes opacos e distantes, agora tinham uma espécie de brilho sereno, não de euforia, mas de pertencimento. Ele não era mais um sobrevivente, era um habitante.
Um ser que não apenas existia, mas morava no mundo com direito a espaço, tempo e afeto. E, curiosamente, Dona Lúcia também mudara. Seus cabelos brancos, antes escondidos com tintura castanha, agora brilhavam ao sol. Ela trocara os óculos por lentes de contato em dias de sol. Até sua postura, antes curvada pela rotina de dores e preocupações, estava mais ereta, como se tivesse recuperado, junto com Branco, o direito de ocupar seu lugar no mundo com dignidade. Ela começou a escrever pequenas anotações no caderno, não só sobre os remédios e pesos semanais, mas sobre observações. Hoje, Branco ronronou quando o sol bateu na barriga. Parecia estar sorrindo. Ou, ele me esperou na porta quando saí para caminhar. Não seguiu, só quis saber quando eu voltava. Essas frases, aparentemente triviais, tornaram-se uma espécie de diário terapêutico. Um dia, folheando páginas antigas, ela percebeu que havia parado de anotar pressão alta e insônia. E começara a registrar: caminhei 30 minutos, dormi até às 6h, conversei com a vizinha sobre hortelã. A mudança não foi anunciada. Foi silenciosa, profunda, real. Ela também passou a integrar pequenos rituais de autocuidado que antes considerava frescura, alongamento suave ao acordar, enquanto Branco se espreguiçava ao lado, 10 minutos de meditação guiada antes do café, ele deitado sobre suas pernas, como se fosse parte do exercício, e uma refeição consciente à noite, sem celular, sem TV, só o som dos talheres e, às vezes, o ronronar baixo ao lado. Esses gestos não eram grandes revoluções. Eram micro-escolhas diárias. E foi nelas que Dona Lúcia entendeu uma lição essencial para quem tem mais de 50 anos. A saúde não se constrói em maratonas, mas em passos curtos, repetidos com carinho, como quem planta uma árvore cuja sombra talvez nunca sente, mas planta assim mesmo. Numa consulta de rotina, o cardiologista revisou seus exames recentes e disse: seu coração está mais elástico, sua frequência em repouso baixou 8 BPM e sua variabilidade cardíaca melhorou significativamente. Ela sorriu e, pela primeira vez, não creditou só à dieta ou aos remédios. Disse com calma: acho que ele me ensinou a respirar de novo. O médico assentiu, sem surpresa. Ele já vira isso antes. Pacientes que, ao assumirem responsabilidade por outra vida, reencontram o valor da própria. O corpo humano, descobriu ela, responde não só à nutrição, mas ao sentido. E ter alguém que depende do seu amor é um dos remédios mais potentes que existem. Hoje Branco tem um canto favorito, uma cadeira de vime na varanda, onde se deita ao entardecer, olhando o movimento suave das árvores. Dona Lúcia senta ao lado, com seu chá de hibisco para a pressão e um livro que lê em voz alta. Às vezes histórias, às vezes trechos de textos sobre microbioma intestinal ou hormônios na maturidade. Ele não entende as palavras, mas fica, porque já aprendeu que, quando alguém fala com carinho, não é o conteúdo que importa, é a presença. E presença, ela agora sabe, é o maior legado que podemos deixar. Você já percebeu que, às vezes, o que salva não é o que fazemos, mas como fazemos? Na manhã do último sábado de outubro, Dona Lúcia acordou com o som de unhas leves arranhando a porta do quarto. Não o pedido insistente de comida, mas o toque suave de quem só quer saber se você está bem. Quando abriu, Branco entrou, subiu na cama com um salto preciso e se deitou sobre seu peito, como fazia nas primeiras semanas. Mas agora não por fraqueza, e sim por escolha. Ele apoiou o queixo na clavícula dela, olhou nos olhos e ronronou. Não foi por mais de 20 segundos. Mas nesse intervalo algo se fechou. Não um ciclo, mas um acordo, um reconhecimento mútuo. Estamos aqui, juntos, de verdade. Ela não postou fotos nas redes sociais, não fez vídeo, nem criou campanha.
Apenas guardou esse momento, como quem guarda uma semente, não para mostrar, mas para plantar um dia. Porque entendeu que transformações profundas raramente são espetaculares. Elas acontecem em silêncio, numa respiração compartilhada, num olhar que não desvia, num dia em que você percebe que já não toma o remédio por obrigação, mas porque quer seguir em frente, não por perfeição, mas por possibilidade. Branco nunca será um gato normal, no sentido técnico. Ele carrega sequelas, uma leve claudicação na pata traseira esquerda, um rim com função reduzida e provavelmente cicatrizes emocionais que ninguém vê. Mas ele não vive apesar delas, vive com elas. Assim como Dona Lúcia, que aos 59 sabe que sua pressão nunca será perfeita, que a digestão exige atenção diária, que o coração precisa de cuidado constante, mas que isso não é sentença. É orientação, um mapa para viver com mais consciência, não com menos alegria. E numa tarde recente, enquanto caminhava no parque com Branco numa coleira leve, uma senhora se aproximou, apontou para ele e perguntou: "Ele foi resgatado, não foi?" Dona Lúcia apenas acenou com a cabeça. A mulher sorriu e disse baixinho: "Dá para ver nos olhos dele. É o olhar de quem foi visto, de verdade." Naquele instante, Dona Lúcia entendeu. O resgate não terminou no dia em que ela o levou para casa. Ele acontece todas as vezes que alguém se recusa a desviar o olhar do sofrimento, mesmo que seja pequeno, sujo, silencioso. Hoje, na geladeira da cozinha, ao lado da lista de compras e do lembrete de tomar ômega 3 após o almoço, há um bilhete escrito à mão, com letra firme. Pequenas mudanças conscientes não transformam o mundo de uma vez, mas transformam um mundo. E às vezes, esse mundo cabe inteiro no peso de um gato branco nos braços. Você já parou para pensar? Quantas vidas, inclusive a sua, estão esperando apenas por um gesto que você já sabe como fazer? Se essa história tocou algo em você, talvez uma lembrança, uma esperança ou até a vontade de recomeçar com mais gentileza, não deixe passar. Deixe seu like. É rápido, mas faz toda a diferença para o algoritmo nos ajudar a alcançar mais corações. E se inscreva no canal. Aqui não contamos apenas histórias de resgate, contamos histórias de retorno ao corpo, à saúde, à fé em pequenos gestos. Histórias reais para quem sabe que depois dos 50, a vida não diminui, ela aprofunda. Ative o sininho, porque a próxima história pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Obrigado por estar aqui. Sua presença também é uma mão estendida.